poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Escuta aí a comunidade chegando na sua área, claro, fazendo a cobertura do 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, dia de luta, de resistência, mas também de muita celebração. Vamos conferir tudo que aconteceu aqui hoje e, claro, bater um papo com a comunidade. E agora aqui com ele, Marcelo Carvalho, que parabéns, eu vi aí a reportagem, acabou de ser aclamado, né, presidente da UGT. Muito bem-vindo aí a essa presidência, parabéns no seu novo pleito, sucesso. Fala pra gente a importância dessa atividade, 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, luta pelo 6x1, fala pra gente a importância desse dia. Padre, é um dia que é um dia de luta, você disse claramente, é um dia de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do mundo inteiro. Quando em 1888 foi constituído a data oficial dos trabalhadores e trabalhadoras, é exatamente para que acontecesse o dia que a gente vai para a rua levantar as nossas bandeiras, a nossa pauta de reivindicação. Lembrando que quando foi constituído o 1º de maio como data universal, foi exatamente pela redução do jornal de trabalho. Hoje nós lutamos pelo fim da escala 6x1. E aqui na Bahia, especialmente, nós lutamos para que a população baiana tenha um piso de salário mínimo diferenciado dos outros estados. É possível que você, baiano, que você, baiana, tenha um piso mínimo estabelecido pelo governo do estado, diferente dos outros estados. Essa é a luta da União Geral dos Trabalhadores. Fico feliz demais em estar aqui irmanado com as demais centrais sindicais em um movimento unificado das centrais sindicais no estado da Bahia e nacionalmente também. A nossa luta pelo fim da 6x1 é uma luta para que você tenha mais qualidade de vida, para que você tenha mais tempo com sua família. Não é só a luta da 6x1. Nós conseguimos para você, e foi a luta das centrais sindicais, a redução, aliás, o fim do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Lembre-se você, quem defende você, trabalhador e trabalhadora, são as entidades sindicais representativas, é a UGT e as demais centrais sindicais. Um forte abraço, viva o 1º de maio, viva a luta dos trabalhadores. Muito obrigado, Adri. E não esqueça, não adianta o boicote, a gente sempre tá na luta. Não é não, Marcelo? Sempre na luta. 2026 é um ano pra lá de especial. É o ano que a gente pode dar o troco a eles nas urnas. Votem quem tem compromisso com você, trabalhador, e com você, trabalhadora. Responda logo, homem. Não quero morrer de fome, então como é que é? Responda logo, homem. André, fala pra gente da importância desse dia, 1º de maio, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Não deixa de ser uma celebração, mas com muita luta, com muita resistência. Adriana, a verdade é que esse Dia do Trabalhador tem um motivo especial, que é a luta pelo fim da escala 6x1. Nós não podemos viver trabalhando escravizados. A gente não pode viver para trabalhar, a gente tem que trabalhar para sobreviver e também cuidar da nossa saúde, da nossa família, se instruir mais, estudar, ir para a praia, ir para a igreja. Então, hoje, que é o dia 1º de maio, depois de uma derrota histórica que o governo teve ontem, e na verdade não foi o governo, foi a democracia, o Congresso mostrou claramente que é inimigo do povo, inimigo dos trabalhadores. É fundamental que a gente esteja engajado, neste ano sobretudo, para prestar atenção quem são aqueles que representam de verdade a trabalhadora dos trabalhadores do Brasil. É importante lembrar para a classe, para cidadão e cidadã, que é um ano político, é onde precisamos mostrar nossa força. Exatamente. O pessoal de cima da pirâmide, do andar de cima, sempre diz que os benefícios dos trabalhadores iam quebrar o Brasil. Por eles, a escravidão não tinha nem terminado. É inadmissível que no Congresso Nacional tenham mais representantes da classe empregadora do que da classe operária. Claramente há uma distorção e a população precisa acordar para isso, para ver quem de fato está ali para defender o direito à vida e a melhoria de vida das pessoas, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Esse ano é o ano de luta. Não vamos esmorecer, vamos para cima. Gratidão, resistência já!
Eu bato ponto todo dia, o ano inteiro. Trabalho tanto, ainda fico sem dinheiro. Negócio agora é comprar briga com o patrão. Ou dar o nosso ou não trabalhamos não. Claro que a gente está aqui na mobilização, nesse dia de celebração, mas de resistência e de luta. Não podia faltar o Sindivigilantes Bahia. E aqui com a nossa diretora Cláudia Lúcia, para falar um pouco da importância da luta contra o 6x1 e da importância também da mulher presente nessas mobilizações. Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aqui realmente aqui no 1º de maio, né? A gente ia para Barra, mas depois desse vinil que viemos para aqui para o Jardim de Alá. Mas não importa, podem fazer o que for. A gente vem para a rua e vai mostrar nossas caras. Vim da escala 6x1, as mulheres precisam estar com seus filhos, as mulheres precisam estar com sua família. E eu quero chamar as mulheres para a importância desse ato do 1º de maio aqui da escala. A gente precisa de vocês, mulheres. O Sindicato dos Vigilantes precisa das mulheres. Todos os nossos atos sociais precisamos de vocês, mulheres. Vocês precisam dar as caras e dizer, estou aqui. E não posso deixar de falar sobre a violência contra a mulher, que está aí todos os dias. Os homens estão nos matando. A gente precisa vir para a rua, a gente precisa gritar. Sindivigilantes Bahia, sindicato de verdade, categoria boa de briga. Para também lembrar que vai ter agora uma audiência de vocês, dia 7, importante audiência, né? É isso aí, Adriana. É importante você falar sobre isso. Dia 7, vamos ter uma audiência da campanha salarial, onde nós estamos em abril, estamos passando hoje, 1º de maio, estamos com a nossa campanha salarial atrasada, não temos salário, e a gente conta com a presença das mulheres e dos trabalhadores e vigilantes. Dia 7, às 14 horas, no TRT, na Paralela, no 2 de julho. Por favor, venham, vamos lutar, não vamos esquecer que juntos somos mais fortes. Até porque, uma vergonha que eu vi nas redes sociais de vocês, que tá aqui embaixo, ticket, né, de R$17, uma vergonha isso. Isso aí, Adriana. Bom você lembrar que você é retada, você já trabalhou com a gente, e você sabe disso. R$17. R$17 não dá pra uma marmita. Então, a gente tá lutando pra a gente ter um salário melhor, uma alimentação melhor. E a gente chama vocês, trabalhadores, pra vir com nós. Sindivigilantes Bahia, sindicato de verdade, categoria boa de briga. Para aqui com ele, não é derrota. Vai falar com a gente da importância desse dia, da importância dos trabalhadores, da trabalhadora, tá na rua, lutando pela sua dignidade. Olha, não existe outra possibilidade de ampliar direitos para o trabalhador que não seja através da luta do trabalhador. A história nos mostra isso. Nada nos veio de graça. Desde o fim da escravidão, a garantia de 13º, a garantia de férias, licença maternidade, todos os ganhos que são resultados de avanço do direito do trabalhador foram conquistados com muita luta. As elites econômicas nunca nos cederam nenhum direito por dignidade nossa. O fim da escala 6x1 também só virá com luta do trabalhador. A elite não se importa com nossa condição de vida. A elite não se importa se a gente não tem vida além de trabalhar. As elites não se importam com a nossa condição de moradia, de alimentação. Então, para garantir dignidade, o trabalhador tem que se mobilizar, tem que se organizar e tem que lutar. O Dia do Trabalho é um símbolo da nossa capacidade de lutar. Por isso que hoje é importante a gente ocupar as ruas do Brasil inteiro para gritar pelo fim da escala 6x1. E lembrando que é um ano de eleição. É um ano de eleição. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho andado muito em diversas frentes dos trabalhadores. Os trabalhadores do Uber, por exemplo, têm dado apoio. Vive a situação miserável de trabalho. Não é só que trabalho dentro do pouco, é um caso específico que merece a nossa atenção. Então precisamos garantir que o Congresso ele seja um Congresso que esteja atento à luta dos trabalhadores, que seja um Congresso que esteja atento e sensibilizado e comprometido com os trabalhadores. Diferente desse Congresso que nós temos hoje, que estão tramando para não deixar a gente derrubar esse cara 6x1, que estão comprometidos com as elites. Então, as eleições é uma oportunidade da gente melhorar esse cenário em favor dos trabalhadores.
Gratidão. Confira aí tudo que está acontecendo no dia de hoje. Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Vrá! Claro que se tem democracia, tem a TV Kiri Moreira, canal 10.3, tem Dina Lopes aqui com a gente. Fala da importância da TV da cidadania estar presente no dia 1º de maio. Tudo a ver, Adriana. A TV Quirimurense é a TV do trabalhador, das trabalhadoras. Que tem que estar aqui dizendo não ao feminicídio, não a essa escalação, e fortalecendo a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então aqui com ela, Adriana, vá, porque a gente junta, já constrói essa TV da cidadania, que é a nossa cara, e a TV que a gente se vê. Eu bato ponto todo dia, o ano inteiro. Trabalho tanto, ainda fico sem dinheiro. É isso aí! E o povo segue firme, organizado e disposto para lutar por seus direitos. Não esqueça, 1º de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora, mas a luta ela é infinita, ela não acaba não. Então estamos aí em um ano de eleição. Pense bem, vote direito. Procure saber direitinho quem é que vai te representar e lutar por você. Lá em Brasília, ó, atenção nas urnas, E vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso Escuta aí a Comunidade na mobilização. 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora. A gente segue como? Trabalhando. Cala a boca, top! Brás! Eu bato ponto todo dia, o ano inteiro. Trabalho tanto ainda. Escuta aí a novidade que a Negona das Comunidades está trazendo para você. É a agência AS Comunicação Integrada. Depois de tantos anos trabalhando com projetos sociais, culturais e populares, eu entendi que precisávamos ter o nosso próprio espaço. A AS nasceu desse desejo de criar um espaço onde a juventude preta e periférica pudesse sonhar, crescer e viver da comunicação, da arte e da criatividade. Aqui na nossa agência, a gente acredita que cada ideia merece ser ouvida, cada história tem valor e que a comunicação é uma ferramenta poderosa de transformação. Tudo que eu faço aqui na AS vem de um lugar real, da experiência, da empatia e da vontade de ver nosso povo brilhar. É isso aí. Vem pra AS Comunicação Integrada. Vem com a gente. Cala a boca, top, vrá! Escuta aí a comunidade chegando na sua área, comigo mesmo, Adriana Santos. Gente, hoje a gente vai bater um mega papo. Pense na área que eu sou apaixonada. Claro que é o audiovisual, né, gente? E hoje, aqui no programa Escuta aí a Comunidade, que passa na nossa TV Kiri Moreira, canal 10.3, a gente vai bater um papo sobre a mulher no audiovisual, sobre essa Top Vrá, que a gente também conhece outras mulheres no audiovisual, mas a gente vai conhecer a Salete Mazo, que vai trazer pra gente um pouco desse universo do audiovisual. Bem-vinda, Salete! Muito obrigada. Obrigada a todos vocês aí que estão assistindo do outro lado. É um prazer imenso. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Gratidão aí a Nil, né, que está fazendo toda a nossa produção, só apresentando os Top Vrá e as Top Vrá aqui pra gente. Mas, como a gente já sabe, aquele clichê do nosso programa, quem é Salete Mazo, gente? Então, Salete Mazo é baiana, nascida em Salvador, Bahia. Eu sou formada em publicidade, propaganda e jornalismo. Atuo desde 2005 nessa área da imagem, né? Sou fotógrafa também. E ao longo desse tempo tenho atuado com produção audiovisual para o corporativo, né? Essa é a minha grande paixão. Eu gosto de produzir vidas institucionais, cobrir eventos corporativos e venho nessa caminhada aí, realizando entrevistas, né, produções, vídeos e fotografias também. Arrasou! Quando a gente pergunta assim, quem é Salete Mazo, né? A gente já ouviu falar do seu currículo. Já sabemos suas formações. Mas lá na infância, me conta como foi essa trajetória de infância e adolescente, né? O que é que você fez? Quem é Salete
a pessoa mesmo, a mulher, que eu sei, olha que sorriso, a dona de um sorriso lindo, eu sei que é. Me conte essa trajetória, pra gente conhecer um pouco mais de você. Então, eu nasci na Cidade Baixa, né, no bairro do Caminho de Areia, e de onde também minha mãe passou boa parte da sua juventude, cresceu e onde também ela me teve. Nasci no Hospital Sagrada Família e sempre fui essa menina tímida, né, de mãe o tempo todo, filha única, aquele carinho, aquele cuidado de mãe, né, constante. E um belo dia, eu e uma criança que sempre teve muita vontade de desbravar o mundo, de aprender coisas, de trazer novidades, de encontrar pessoas, de conhecer pessoas, apesar da timidez. Uma boa leonina, né, quando fica muito tímido, tem algo ali que precisa desabrochar ainda. Então, aí, ao longo da juventude, eu fui desabrochando essa Salete Maso de hoje. Eu acredito que a vida profissional também foi algo que me trouxe uma experiência muito boa e uma bagagem no lidar com as pessoas, que é algo que eu gosto muito. Eu gosto de falar, gosto de me apresentar. E de trazer novidades, né? de falar sobre essas novidades para as pessoas. Então, aí, ao longo da adolescência, eu me encontrei nesse caminho da comunicação. Sempre fui muito apaixonada por brincadeiras de rua, como empinar pipa. Então, eu já subi em laje para empinar pipa com meus primos. Eu andava de bicicleta na rua. Minha família é uma família humilde, né? Então minha mãe batalhou muito para poder me criar. Pequena, eu não tinha como ter uma bicicleta, né? Então eu só vim realizar esse sonho na minha adolescência, já na fase adulta, depois dos 18 anos, no meu primeiro emprego, onde eu comprei uma bicicleta com meu primeiro salário e passei a desbravar a cidade de Salvador com a bicicleta. Naquela época a gente nem falava ainda sobre ciclomobilidade, nada disso, mas eu já desbravava Salvador pelas ruas pedalando. Gente, por falar de pinar pipa, bicicleta, né, skate, o meu apelido quando eu era criança aqui no bairro da Liberdade era Capitã de Areia. Olha. Meu pai botou. Tá vendo aqui o shopping lá embaixo, se tivesse arenoso, eu me jogava daqui lá no arenoso. Nossa. Voar, né? A gente voava. Eu acho que isso é o papel de mulheres fortes, né? Mulheres fortes que desbravam mesmo, que não aceitam imposições, né? Que são colocadas pra gente. Então não pode, negócio de brincar, tudo bem, né? Brincar de boneca, tudo tem sua fase. Brincar de casinha também, mas a gente também quer desafios, a gente também quer andar de skate, quer pedalar pela rua, quer ter liberdade para poder desbravar o mundo, né? Então é isso. Arrasou. Você fala da sua caminhada, mas nessa caminhada você também me disse aqui nos bastidores que você fazia primeiro publicidade e propaganda. Exatamente. Me conte essa transição de segmento, né? Então, quando muito novinha, eu era muito apaixonada por propaganda. Então, assim, às vezes quando a gente é criança, né, tem aquela criança que vai assistir um programa infantil. Ela quer que o desenho comece, quem gosta de novela quer que a novela comece. Eu era viciada nos comerciais. Então, os jingles que eram criados, eu sabia de cor. E eu sempre me vi nesse lugar assim, nossa, e aí quando vinha uma propaganda que pegava de jeito, que marcava mesmo, né, o imaginário da gente, eu ficava apaixonada, nossa, quem foi que criou? Como é que criou aquilo ali? Que ideia legal, tal. Então, aí eu descobri nesse momento que meu caminho seria pela publicidade. Eu sempre fui da área da criação. Eu gosto de criar coisas, de pensar coisas, de idealizar coisas. E então aí a publicidade entrou nesse caminho aí. Ainda adolescente, né? Eu já sabia o caminho que eu queria seguir, ainda no segundo grau. E eu disse, não, eu quero fazer publicidade e propaganda. E lá naquela época, se eu não me engano, anos 2000, alguma coisa, 1900 alguma coisa, eu não tinha uma faculdade ainda aqui em Salvador de publicidade e propaganda. Se eu não me engano, naquela época tinha no Rio de Janeiro. Só que nessa transição do segundo grau para começar a entrar, tentar uma universidade, a Unifax, ou melhor, uma universidade aqui de Salvador, ela ofereceu o curso de publicidade e propaganda. E aí eu carreguei isso no meu imaginário, no meu sonho, né, de poder um dia cursar essa universidade. Só que era uma universidade particular e as universidades públicas aqui do estado,
ainda não ofereciam o curso de publicidade e propaganda na época. Então aí eu tive sim, depois de algum tempo, né, entrar nesse curso de publicidade e propaganda nessa universidade particular mesmo, e foi quando eu terminei o curso e ainda no meio da universidade, no segundo ano talvez, eu me apaixonei pela fotografia. E aí uma amiga minha de sala, que eu lembro o nome dela até hoje, que é Lucille, ela falou para mim, olha, estou fazendo o curso de fotografia na Casa da Fotografia com Marcelo Reis, que é meu professor e eu sou apaixonada por ele. E então eu disse assim, não, tá aí, eu quero aprender a fazer fotografia. E entrei nesse mundo. E da fotografia para o audiovisual foi um passo, né? Então, aí eu disse, não, então eu quero desbravar isso daí, quero conhecer, quero produzir vídeos, documentários. Em Salvador, ainda naquela época, não oferecia cursos bons, aprofundados na área de audiovisual, então eu comecei a ir para São Paulo para poder cursar alguns cursos importantes para a área. E quando eu terminei a faculdade, eu já tinha na minha cabeça, eu vou abrir a minha produtora de vídeo. Eu trago aqui uma ressalva que, assim, pensando como mulher preta, periférica de Salvador, a gente sabe que o caminho da publicidade, ele é um pouco fechado, né? Ele já foi muito mais fechado antes, mas hoje ele continua nesse caminho. Então, eu acho que para mulheres pretas, né, com esse perfil de mulheres desbravadoras, fortes, eu acho que o caminho talvez mais curto para você conseguir colocar os seus projetos de ponta, na ponta da produção, você precisa pensar em algo seu mesmo. Então, aí eu criei a minha produtora de vídeo, que é a Maso Image Concept, e desde então eu atuo nessa área de produção audiovisual e de imagem. Claro que ao longo dos anos, né, a gente vai aperfeiçoando isso daí, né? Então já entrou aí o jornalismo, né, a necessidade de entrevistar, de saber como atuar e como conversar com o público e também ter propriedade mesmo para poder produzir textos, fazer entrevistas. Então, aí foi um passo também para o jornalismo, né? Então, é isso. E hoje eu sou apaixonada pela análise de dados, que caminha muito aí com a publicidade, com o marketing digital. Esse é o caminho. Gente, como não ficar aqui prestando atenção, aí ela vai falando e a gente já vai querendo perguntar. Fala um pouco de cada projeto que você já tem. Apresenta aí os filhinhos que você tem pra gente, que eu sei. Deixa eu pescar também, né, meu amor? Que você tem aqui a produção de visual e narrativas territoriais, né? Fala pra gente como essas produções que você traz pra gente. Então, no ano passado aconteceu um evento internacional aqui em Salvador, através da UFBA, né, dentro da Faculdade de Arquitetura, que foi o planejamento fugitivo. E foi quando eu comecei a ter acesso a essa informação, né? O planejamento fugitivo, ele traz aquela ideia de como que as comunidades negras encontram saídas, subterfúgios para fugir do sistema, do que é imposto pelo sistema. E a partir daí, como eu já tinha aquele caminho ali com a bicicleta, com a ciclomobilidade, eu vi ali um caminho possível. Eu digo, poxa, a bicicleta é um caminho ousado para hackear o sistema. A bicicleta, ela te permite você ir aonde você quiser, de uma forma democrática, acessível, né? Você apenas utiliza a propulsão da sua força, do seu corpo, para poder pedalar pela cidade. Então, é uma forma de você não ter que pagar a passagem de ônibus para ir para o trabalho, para ir para a escola. E aí, dentro desse pensamento fugitivo, eu tive a ideia de criar o Cartografias do Pedal Fugitivo, que justamente traz esse pensamento, né, de como é que as comunidades negras periféricas de Salvador utilizam a bicicleta como uma ferramenta de fugir do sistema. Aí eu conheci nesse primeiro momento, né, eu precisei produzir um doc piloto, um curta, para apresentar durante esse congresso, esse evento internacional. E o primeiro entrevistado foi Agnaldo, que é morador do Calabar, é um marceneiro super conhecido no bairro, na comunidade, e ele utiliza a bicicleta para comprar peças, para visitar os clientes dele ali na região da Undina, da Barra, da Graça. Então ele vai o tempo inteiro de bike fazendo isso. A única hora que ele utiliza um transporte motorizado para o trabalho dele é quando ele precisa transportar peças grandes. Fora isso, a bicicleta é a companhia
companheira dele o tempo inteiro. Então eu me interessei muito em trazer essas narrativas, né, periféricas, para poder mostrar para as pessoas e principalmente para o poder público o quão é importante a gente fazer investimento em ciclomobilidade, mas não somente na orla, não somente nos bairros nobres de Salvador, mas principalmente nos bairros periféricos, que é onde mora essa população que utiliza a bicicleta enquanto transporte e realmente precisa de vias seguras para transitar, para pedalar. Então aí nasceu o Cartografias do Pedal Fugitivo. Escuta aí a novidade que a Negona das Comunidades está trazendo para você. É a agência AS Comunicação Integrada. Depois de tantos anos trabalhando com projetos sociais, culturais e populares, eu entendi que precisávamos ter o nosso próprio espaço. A AS nasceu desse desejo de criar um espaço onde a juventude preta e periférica pudesse sonhar, crescer e viver da comunicação, da arte e da criatividade. Aqui na nossa agência, a gente acredita que cada ideia merece ser ouvida, cada história tem valor e que a comunicação é uma ferramenta poderosa de transformação. Tudo que eu faço aqui na AS vem de um lugar real, da experiência, da empatia e da vontade de ver nosso povo brilhar. É isso aí. Vem pra AS Comunicação Integrada. Vem com a gente. Cala a boca, top, vrá! Eita, que eu nem gosto, gente. Adoro uma produção. Deixa eu mandar um beijo aqui para essa cineasta também maravilhosa, que é a Carla Almeida. Ó, beijão para você, porque ô mulher também potente, viu? Eu adoro os trabalhos dela. Mas fala pra gente, como é que foi essa produção? Como é que foi realizar esse projeto? Então, ele está bem no início, né? Então, essa ideia surgiu durante esse evento, a chamada, na verdade, de envios de trabalhos para esse evento que aconteceu na UFBA. E foi quando eu tive a ideia, corri atrás, eu digo, não, eu tenho que falar com as comunidades. E aí eu aproveito até o momento para agradecer a Rádio do Calabar, da comunidade do Calabar, pela oportunidade de falar, né, com eles, com toda a comunidade ali do bairro, sobre o projeto e a necessidade que eu precisava de ter e a necessidade de ter pessoas que pudessem contar suas histórias com a bicicleta. E logo de imediato surgiu o Aguinaldo. Eu tive uma sorte danada para isso. E ele veio, então foi necessário esse contato inicial com a comunidade para que eu encontrasse essas narrativas e no dia da produção a gente marcou o dia, foi lá no bairro, pegou imagens do dia a dia do bairro do Calabar mesmo e além da entrevista e falando um pouquinho sobre o trabalho do Aguinaldo, né? Esse projeto, ele visa não somente trabalhar o Calabar, na verdade eu escolhi mais ou menos 5 bairros aqui de Salvador para poder gravar essas narrativas, trazer essas narrativas para que todos possam ver. Então eu escolhi o bairro da Paz, né, o Calabar, o bairro do Pernambués e seu entorno, onde entra ali Madeira, Tancredo Neves, Cabula 6, Narandiba, e outros bairros aqui de Salvador também que eu ainda estou alinhando. Então a dificuldade talvez seja encontrar essas pessoas que utilizam a bicicleta. E aí, então, aproveitando aqui o espaço, quem tiver essa história para contar, me procura, porque eu quero muito poder falar sobre como é que você utiliza a bicicleta no seu bairro para poder, né, fazer suas coisas no dia a dia. Então, é isso. E esse projeto, a ideia é que, além de trazer essas narrativas em forma de documentário, né, ele deve durar aí todo o ano de 2026 em produção. Eu quero, no final, também fazer um dossiê, talvez mostrar como esses bairros seriam melhor preparados, melhor equipados, né, com uma ciclomobilidade, com investimento em infraestrutura para o pedestre, né, para o ciclista também, para que o ciclista, você tem uma ciclovia maravilhosa ali na Avenida Centenário, no bairro da Undina, porém o Calabar, quando você sai do bairro para poder acessar a ciclovia, você não tem uma forma totalmente segura de fazer isso. Então como é que o poder público pode pensar em saídas estratégicas seguras dessa comunidade para acessar a ciclovia que passa na porta dela, né? Então o projeto, ele visa trazer essas discussões, né? A cidade de Salvador, ela não termina onde acaba a ciclovia, muito pelo contrário, ela começa onde está a comunidade periférica e a gente tem sim que voltar a olhar para essas comunidades para melhorar a condição de vida de todos, né? Então é isso. Arrasou. Que visão de projeto, né? Muito obrigada. Muito interessante, muito intrigante. A mim, pelo menos, né?
me dá mais vontade de estar. Eu quero fazer parte, mulher. Bora. Vou comprar uma bike. Bora. Alguém me dá uma bike? Pra eu poder pedalar e contar minhas experiências Claro, também. olha só, tá vendo? Mas para além, né, desse projeto seu, também tem o Ela Roda as Cidades, né, que é um podcast que você faz focado em narrativas femininas no espaço urbano. Conta pra gente, mulher, sobre esse trabalho que é magnífico. Então, o Ela Roda as Cidades, ele nasceu, né, em formato de podcast dentro do meu curso de jornalismo. Ele foi o meu TCC, na verdade. Então, toda a ideia do podcast foi construída com esse perfil, né? Então, eu queria trazer histórias de mulheres corajosas, né? Livres, com espírito de desbravar o mundo. Eu queria trazer essas narrativas femininas ao redor do mundo. Então, para esse projeto, para o podcast piloto, né, para o curso de jornalismo, eu entrevistei 5 mulheres. Entre elas, a Julie Hirata, né, que é uma ciclista, cicloviajante maravilhosa, já viajou daqui do Brasil para o Canadá de bike e voltou. Ela desbrava o mundo inteiro pedalando. Entrevistei também a Geisa Prado, que é integrante do Bike Anjas e que eu também faço parte, e é uma acadêmica, uma professora da Universidade do Paraná, e ela traz também toda uma parte de pesquisa, né, e conta como é o dia a dia de mulheres, e ela pesquisa sobre mulheres que utilizam a bicicleta como um desbravamento mesmo, como um meio de liberdade, de contar suas próprias histórias. Além disso, também entrevistei a senhora Má, que é uma ex-candidata política aqui de Salvador, mas uma cicloviajante, cicloativista maravilhosa, e ela trouxe também a sua história enquanto mulher trans, né? E como é que foi para ela se empoderar em cima de uma bicicleta, viajando pelo Brasil. Então tem essa narrativa também, dentre outras histórias muito fantásticas, né? A bicicleta, ela, para além, né, desse meio de transporte acessível e que você utiliza a propulsão do seu próprio corpo para pedalar, para se locomover, ela também é um símbolo de liberdade, né? Mulheres que antigamente, no início, né, da nossa sociedade, dos movimentos sociais, as mulheres eram proibidas de muitas coisas, né? Sim. Inclusive de pedalar. Então, bicicleta era um meio de transporte masculino, né? Era proibido mulher utilizar. E aí o feminismo veio, começou a desbravar tudo isso, a derrubar barreiras, né? Então, a bicicleta, ela é também esse meio de liberdade, de empoderamento, né? A partir do momento que você pega a bicicleta e vai para a rua pedalar enquanto mulher, você tem tantos recortes aí, enquanto mulher preta periférica, são várias histórias, enquanto mulher trans. Então a bicicleta, ela é essa ferramenta de desbravar o mundo, de impor a sua presença e o seu direito de existir para a sociedade. Então, em cima de uma bike, eu me empodero, eu me desloco, eu vou para onde eu quiser. E antigamente, né, falava que a mulher não podia andar de bicicleta, que perderia a virgindade. Imagina que gente, loucura. Eu sou velha. Mas é isso mesmo, era dito isso, né? Então as meninas não podiam utilizar a bicicleta, né? Eu acho que até hoje, né, a gente enfrenta muitas barreiras nesse sentido. Para a mulher é muito mais difícil pedalar nas ruas do que para os homens, né? Ainda hoje a gente tem isso aí. E por conta da segurança, por conta do assédio, né? São tantas coisas aí, do lidar com o dia a dia, com as tarefas todas que nos são colocadas desde quando nascemos, né? A gente já vem com um caminho pré-determinado, né? Então a gente está aí nessa luta até hoje para dizer não, peraí, não tem nada determinado aqui, quem decide sou eu. Então a bicicleta também eu decido, eu quero viajar sozinha, eu quero desbravar o mundo com ela, eu quero conhecer pessoas, eu quero participar de eventos da ciclomobilidade, quero ter espaço de fala, quero pegar o microfone. Então tudo isso é empoderamento, são caminhos importantes para a gente também. Então o podcast Ela Roda as Cidades vem com esse propósito, trazer justamente essas narrativas femininas através da bicicleta. E como você acha que o público recebeu esse podcast? Porque são falas também de preocupações, né?
Falo porque eu vi também no jornal, a gente vê muito no jornal, que a mulher está pedalando na rua, os homens passa a mão mesmo. Exatamente. E passa literalmente a mão, né? Como é que foi recebido esse podcast pelo público também? Então, o podcast ele está em lançamento oficial ainda. Ele tem esse projeto piloto, eu já apresentei ele em várias frentes, mas ele ainda não tem uma assiduidade, né? Digamos assim, ele não tem a rotina. Então, ele está nesse caminho aí, mas dentro da universidade, né? As pessoas que tiveram acesso à pesquisa, ao TCC, as pessoas têm visto esse produto como algo necessário para trazer essas narrativas, para a gente discutir sobre isso, né? Sobre os limites, as dificuldades da mulher enquanto ciclista, enquanto cicloativista, enquanto cicloviajante. A gente tem histórias aí terríveis, né? De mulheres que sofreram diversas violências ao longo dos anos, enquanto estavam pedalando na rua, enquanto estavam pretendendo viajar e viajando pela rua. Mas eu acredito que histórias como a de Lorene da Mota, que eu entrevistei para o podcast no Marrocos, na verdade, e ela me cedeu essa entrevista pedalando no Marrocos. Você imagina, uma mulher preta, né, daqui do Brasil, no Marrocos, pedalando sozinha. Então, e ela foi, voltou e manteve a vida dela, voltou viva e livre. Eu acho que histórias assim dessas mulheres que derrubam justamente aquele viés de que não, mulher não pode andar sozinha, mulher tem que estar sempre acompanhada, e eu acho que é por aí. É por isso que a gente tem que trazer histórias assim, que é para mostrar, olha, é possível, nós queremos assim e vamos fazer acontecer. O perigo, ela sozinha, ela pedalando, né? O que é que ela não deve ter passado, né? Nessa trajetória, nessa aventura, né? Uhum. Então, durante a entrevista, eu fiz essa pergunta para ela. Claro que a gente sempre tem, né, alguma questão ali ou aqui de segurança, porém a comunidade cicloviajante, ela é muito unida, né? A gente, desde compartilhamento de viagens, de trechos de viagem, então tem uma galera ali acompanhando, se acontece algo, o pessoal já está perguntando, querendo saber o que ocorreu, e existem pontos também estratégicos de parada, né? Então, Lorene é uma mulher, infelizmente Lorene, ela faleceu em Portugal, né? E, porém, ela era uma mulher, assim, muito destemida nesse sentido. Ela passou por diversas experiências, né? E, por incrível que pareça, mesmo estando no Marrocos, sendo mulher pedalando sozinha, acho que o maior entrave que ela passou na vida, segundo o que ela me comentou na época, foi quando ela precisou viajar na Espanha. Então, assim, né, você vê, o racismo na Espanha afetou muito mais a viagem dela do que, de repente, um país muçulmano vendo uma mulher pedalando sozinha. Então, são coisas aí que a gente traz para o debate, né, que a gente imagina e que é importante para a gente ter essas vivências e essas histórias contadas, porque faz com que a gente normalize o enfrentamento, normalize o ocupar espaços pela mulher, né? E enfrente tudo isso que permeia, né, a nossa sociedade, como o racismo, como o feminicídio, né, o machismo, tantas outras coisas, doenças, né, que a nossa sociedade possui e que a gente tem que combater até um dia que ela seja realmente zerada na nossa sociedade. Que maravilha, perfeito, esse trabalho seu é magnífico, né? Mas também eu sei que tem o Vozes do Miolo do blog MCP de Salvador. Fala um pouco desse projeto também. Então, esse projeto, na verdade, ele é um projeto que incorpora a massa crítica. Eu vou trazer uma frase aqui da massa crítica que eu acho ela perfeita para poder trazer um pouco do que pensa, de como pensa a massa crítica, né? Nós não estamos atrapalhando o trânsito, nós somos o trânsito. Então, o que é uma massa crítica? São pessoas que aleatoriamente se reúnem uma vez por mês
para pedalar em grupo pela cidade. E através desse movimento a gente ocupa realmente as ruas, né? E mostra que os nossos corpos também fazem parte desta sociedade, também compõem a mobilidade urbana, né? Então a gente vai para o meio da rua mesmo pedalar para reivindicar de tudo, desde segurança no trânsito, conscientização dos motoristas, né? Melhorias de sinalização, de iluminação nas vias públicas, mais ciclovias, mais ciclofaixas, inclusive fiscalização, né? A fiscalização ela é justamente aquele poder que o Estado tem de fazer com que as pessoas se comportem dentro de uma necessidade. A fiscalização, na verdade, ela vai garantir, né, essa segurança tanto para o pedestre como para o ciclista, né? Então a gente deseja isso. E aí nasceu a massa crítica em Salvador, na verdade, ela nasceu há 15 anos atrás, mais ou menos. Então esse movimento ocupou as ruas, né? Foi extremamente importante para a gente começar a discutir ciclomobilidade, cicloativismo na cidade. Porém, como outras massas críticas ao redor do mundo, ela foi se dissipando ao longo do tempo com a pandemia e isso meio que estagnou mesmo, né? E aí agora a gente está buscando retomar isso no mundo, né? A massa crítica ela não é brasileira, ela não é soteropolitana. A massa crítica ela é mundial. As pessoas realmente querem o direito de ocupar as vias, querem segurança sim nas vias, no trânsito, né? Querem respeito por parte dos motoristas. Então a massa crítica agora ela está voltando, né, tá retomando esse movimento. Em São Paulo e outras cidades também do Brasil, aconteceu na última sexta-feira do mês passado. A gente tem esse plano, né, de na última sexta-feira de cada mês se reunir para ir para as ruas, realmente pedalar em grupo, né? Então aí diante dessa questão da massa crítica de Salvador e esse movimento, eu parei para pensar de poxa, mas a gente também precisa de uma massa crítica na periferia, porque a realidade da comunidade periférica é diferente da comunidade que mora ali na orla. E aí a gente quer também levar isso para a pauta, né, de discussão como algo principal ali para a gente. E aí surgiu a massa crítica das periferias, né? E a gente vai para as ruas justamente falar sobre, olha, queremos segurança aqui também no bairro do Pernambués, no bairro do Cabula, queremos atenção do poder público para essas vias aqui, para que tenha mais, para que a gente sinalize melhor as vias para o ciclista, que a gente melhore as calçadas, que a gente crie sinalizações, né, para que as pessoas, o motorista, ele possa respeitar a presença do ciclista ali. Mas o que é legal, Adriana, do cicloativismo, é que a gente não pensa somente na gente em cima de uma bike. A gente pensa também na gente caminhando pelas ruas. Então a gente também quer calçadas perfeitas para a gente caminhar, para a gente não ter que ir para o meio da pista disputar o espaço com o carro. A gente também quer um semáforo para a gente poder atravessar a rua com segurança de uma calçada para outra, né? E a gente também quer sinalizações e fiscalização. O que importa aí também é a fiscalização. Você melhora a ciclovia, melhora a infraestrutura. Se não há uma fiscalização ali para ensinar, olha, aqui você não pode parar em cima dessa ciclofaixa. Você tem que parar em outro lugar, porque aqui é o espaço do ciclista. Falar para o motociclista que ele não pode trafegar pela ciclofaixa também, porque ali é o espaço do ciclista, ele pode causar um acidente, né? Então é isso. A massa crítica das periferias, ela veio com esse intuito, né, de trazer essas discussões, né, com foco na periferia de Salvador, na comunidade preta que trabalha, que utiliza a bicicleta enquanto meio de transporte, mas também como ferramenta de trabalho. E o miolo, ele é justamente esse espaço onde a gente vai trazer essas narrativas, essas solicitações, essas necessidades, né? O olhar crítico sobre a cidade, enquanto mulher periférica preta, né? Enquanto mulher periférica que mora em um bairro periférico de Salvador. Então ele é esse espaço para poder a gente trazer essas histórias, né? E trazer as nossas dificuldades e reivindicações. É um espaço dentro do blog do Massa Crítica das Periferias de Salvador para discutir sobre esses temas. A mobilidade urbana, ela discute tudo isso. É você ter calçadas seguras, é você ter acesso aos locais, é o poder público pensando e organizando, orquestrando uma cidade mais inclusiva, mais segura para o pedestre, para o ciclista, para todos e para todas. Arrasou.
É isso aí, gente. A gente está aqui com essa maravilhosa, magnífica Salete Mazo. Adorei seu sobrenome. Obrigada. E aí eu tenho um segredo para contar, viu? Vai contar Na verdade, daqui a pouco, que a gente vai aqui e volta já já para saber dessa fofoca boa. Oi, pessoal. Eu sou o Erasmo. Se você tem um negócio, é artista, empreendedor ou tem um projeto e sente que sua rede social não está crescendo como deveria, talvez o que esteja faltando não é postagem. É estratégia. Nas Comunicação Integrada, a gente trabalha suas redes sociais de forma profissional, planejamento de conteúdo, identidade visual, posicionamento, criação de vídeos, reels e acompanhamento de resultados. Não é só postar por postar. É construir presença, gerar autoridade e transformar seguidores em clientes. Quer fortalecer sua marca de verdade? Fala com a gente e vem para a Comunicação Integrada. É babado, barulho e confusão boa. Aqui, no Escuta Aí Comunidade, que passa na nossa TV Quirimurê, canal 10.3. Todos os domingos, às 17 horas. Ah, perdeu? Perdeu nada. Vai lá no nosso canal do YouTube, Escuta Aí Comunidade Web TV e assiste todos os programas que já passaram por aqui. Agora eu quero saber que ela, gente, nossa magnífica, ela é também conselheira regional do Nordeste da União de Ciclistas do Brasil, a UCB. E pegando esse gancho, já quero saber logo como é, segundo biênio, parabéns. Obrigada. Eleita, com muito orgulho. Fale pra gente como é que você pode dialogar com o poder público para melhorar essas demandas, essas brechas, né? Como é que faz para melhorar? Então, a UCB é a porta-voz, né, do ciclista no Brasil. Então, é uma ONG, né, que atua em favor do ciclista. Então, a gente discute segurança, a gente discute direitos, né, a gente discute infraestrutura, tudo isso ligado ao mundo do cicloativismo, da ciclomobilidade. Enquanto conselheira regional Nordeste, né, e aí eu venho aqui parabenizar também a minha amiga Bárbara Barbosa, que ganhou esse pleito também junto comigo. São duas representantes mulheres negras, nordestinas, falando em prol do ciclista aqui da região. Mas é claro que a fronteira do ciclista, ela expande, né? A gente não fala somente sobre Salvador, a gente não fala somente sobre o Nordeste, sobre a Bahia, a gente fala sobre o Brasil, a gente fala sobre o mundo. Afinal de contas, o ciclista ele tem a liberdade de ir e vir para todos os lugares. Então, a gente traz essas questões a nível mundial, nacional, regional, estadual e também dentro da nossa cidade. Por exemplo, a União de Ciclistas do Brasil, no ano passado, né, e me tendo como representante da instituição, a gente foi, junto com a sociedade civil, com outros órgãos também de apoio ao ciclista de Salvador, como a Federação de Ciclistas, né, da Bahia, a gente foi junto com o Ministério Público da Bahia fazer com que a Prefeitura de Salvador sancionasse, né, efetivasse uma lei que já tinha sido criada, que é a Área de Proteção ao Ciclista de Competição, que a gente chama de APCC. E ela ainda não tinha sido colocada em ação. Então, a gente foi, junto com o Ministério Público, fazer com que isso acontecesse. Então, a primeira área de proteção ao ciclista de competição foi formalmente, né, inaugurada no ano passado, ali na Magalhães Neto. Então, alguns dias da semana, dentro de um período entre 4 e 6 da manhã, essa área é reservada apenas aos ciclistas de competição. Por que essa área precisa ser criada? O ciclista de competição, ele tem uma velocidade necessária para o treinamento dele, né, perigosa para o pedestre, perigosa para outros ciclistas, né, que estão ali a passeio ou se locomovendo para ir para o trabalho. Então, essa área ela precisa ser reservada apenas para ele, precisa ser sinalizada. E enquanto ela acontece, precisa ter uma fiscalização. Então entrou aí a Transalvador, a CEMOB, né, toda a prefeitura e toda a sua infraestrutura, né, para poder fazer com que isso acontecesse. E aí a gente vem aqui, aproveita e agradeço, né, todo esse apoio e a criação dessa área. A gente agora precisa expandir essa área para outros lugares e é assim que a UCB ela vai caminhando e galgando espaço, né, e fazendo valer o direito do ciclista.
Então a gente traz essas discussões, a gente acompanha, né, necessidades da sociedade, a gente fala sobre a violência, né, a gente traz a atenção também para essa violência no trânsito, né, quando um ciclista é atingido, quando ele perde a vida, a gente traz isso à tona e cobra das autoridades o senso de justiça para aquele caso, né, para que se averigue o que foi que aconteceu. O motorista estava bêbado, ele dormiu no volante, não estava sinalizado. O que foi que aconteceu ali para que aquele acidente grave acontecesse? Então, tudo isso a gente traz como pauta de discussão dentro da UCB. Arrasou. Para as pessoas que querem pedalar, para as pessoas que querem iniciar, que é saúde, né? Pedalar é saúde, além de um lazer, é para a saúde também. Qual é a mensagem que você deixa quando a pessoa começa? Eu vi num grupo no WhatsApp, né, no status de um colega, ele comprando uma bike, minha nova bike e tal, vou pedalar. Mas ele não tem grupo, né? Ele vai pedalar porque ele quer fazer exercício dele e ele tá indo. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que vai pedalar individual, que não tem um grupo de ciclismo, né? Fala. Olha, Adriana, obrigada até por trazer esse tema que é extremamente importante, né? Quando a gente fala da ciclomobilidade urbana, a gente também tem que trazer esse viés do lazer e da saúde, né? Então, assim, não é só se locomover para ir para o trabalho. A população periférica, ela também quer poder utilizar a bike como lazer no final de semana, para que as crianças brinquem em segurança ali, pedalem com segurança, para que... e ela também mexe com o social, né? Você cria amigos, você cria laços com outros ciclistas, você começa a fazer parte de grupos também. E aí, nessa coisa aí, de qual conselho que a gente dá para uma pessoa que quer pedalar sozinha, que quer começar a desbravar também com sua bicicleta pelas ruas, eu vou começar lá do básico, né? Para quem não sabe pedalar. Existe uma ONG chamada Bike Anjo, e a gente tem a articulação Bike Anjo Salvador aqui na cidade, e neste momento ela acontece no último domingo de cada mês, ali no bairro do Imbuí, no Canteiro Central, aquela praça que tem os bares, ali no finalzinho onde tem a academia comunitária, ali é onde a gente faz acontecer, de 8 às 12, a cada último domingo do mês, né? E é por ordem de chegada, não precisa levar sua bike. Quem não sabe pedalar tem essa oportunidade uma vez por mês para aprender de forma correta, né? O Bike Anjo, ele tem uma metodologia de ensino, a gente ensina pessoas idosas, adultas, pessoas com deficiência, crianças, né? Às vezes os pais, né, por algum motivo, leva o filho lá, a filha, porque ele levou uma queda, ficou com medo, aí o pai e a mãe também não sabem lidar com aquela situação, ele leva lá no Bike Anjo Salvador, né, e a gente vai ensinar para aquela criança, para aquela pessoa idosa, como é que ela pedala com segurança na via. A gente vem desse básico, né? Então ela vai aprender primeiro a pedalar ali e, claro, não é o momento ainda de ir para a rua pedalar. Ela tem que ter um espaço seguro para poder ir treinando e adquirindo força, adquirindo experiência, para depois ela começar a pensar em ir para a rua. E eu aconselho muito a quem quer, poxa, eu já sei pedalar, o que eu posso fazer para poder desbravar as ruas de Salvador? Faça isso mesmo, tenha coragem. Entre em um grupo de pedal, né? Tem vários grupos de pedal circulando pela cidade, então tem dias diversos, né? Tem grupos que pedalam dia de terça e quinta à noite, outros que pedalam pela manhã, outros que pedalam no final de semana. Então vale a pena você procurar grupos de pedal, porque eles são ali justamente é o espaço que você tem como ir para a rua pedalando com segurança, né? Com um pouco mais de segurança, né? Então o grupo ali ele vai te ensinar como é que você atravessa uma via, como é que você pedala paralelo aos carros, o que é que você tem que prestar atenção. Então o grupo de pedal ele funciona para isso. Mas para quem ainda, né, precisa adquirir um pouco de força para fazer percursos maiores, você tem a Orla de Salvador, né, que tem a ciclovia ali da Orla. Você tem a ciclovia da Avenida Centenário, você tem a ciclovia da Avenida Paralela, né, que são espaços seguros para você ir adquirindo essa confiança no pedal, né? Então você já sabe pedalar, mas ainda não quer ir para a rua. Ali é um espaço legal para você treinar, até você ter uma força mesmo, né? E a ciclovia é o espaço para você adquirir condicionamento físico, né? Segurança, para você passar a pedalar na rua. Então esse é um caminho legal que você pode seguir. Arrasou! E me conte, onde é que a gente te acha mesmo, menina?
Nós temos as redes sociais, né? A gente tem uma conta no Instagram, que vocês podem ler aqui embaixo, além do blog também, que são espaços onde a gente traz notícias, né, de bicicletadas, né? Então, o blog é o espaço que a gente traz essas reivindicações e também esses eventos que acontecem, assim como também o nosso Instagram. E através dele você pode falar comigo, pode falar com outros integrantes também do Massa Crítica das Periferias. Arrasou! Mulher potência, aqui só tem potência, velho, só passa potência aqui. Fala, deixa uma mensagem pra gente, né? Pra incentivar mais nossas comunidades a pedalar, né? A estar trazendo mais esse costume, porque nossa geração atual a pedala aqui, ó. Pedala no joguinho. Nos dedinhos, né? Deixa uma mensagem pra gente. Olha, pedalar é vida, pedalar é saúde, é liberdade. Então, assim, sinta esse sol de Salvador, esse vento, a brisa do mar. Pedalar é incrível por isso, porque você tem a liberdade de ir e vir para onde você quiser e poder desfrutar, né, dessa natureza, desse visual baiano que a gente tem, né, esse molho soteropolitano que a gente tem. Nada melhor do que estar nas ruas pedalando, né, fazendo energia, mover ali a nossa bicicleta para se deslocar. Isso é falar da saúde, isso é falar de bem-estar, isso é falar de socializar, né, a partir em cima da bike você pode também ter amigos, né? Seja através do pedal, seja através do colega ali da sua rua que você convida para ir pedalar junto. Então, pedalar é vida, vá para as ruas, se movimente, cuide da sua saúde. Mas antes de terminar, a gente vai saber a fofoca que a gente deixou pro final. Por que Salete Mazo? Então, eu achei até que ela tinha esquecido. Que nada, fofoca onde? Então, Salete Mazo é meu nome artístico, né? Na verdade, eu tenho Madalena Souza no meu nome. E aí eu peguei essas iniciais, o MA de Madalena, o SE de Souza, e ficou Salete Mazo. E é com esse nome que eu venho, né, desde lá da universidade, trabalhando em Salvador, né, dentro da área de comunicação. Isso é numerologia, meu amor. Eu botei 2T no meu. Agora é Adriana Santos com 2T. A gente entra na onda, né? Não é? Mas o seu é numerologia pura. Nem missão. Gente, o Escuta Aí Comunidade vai ficando por aqui, né? Que passa na nossa TV Quirimurê todos os domingos às 17 horas. Quero quebrar mesmo a nossa comunidade, que a gente vai, ó, tomando um susto, porque a comunidade participa também aqui. Beijo, lindão. Vou te entrevistar também, viu? Acompanhe nossas redes sociais. Claro que eu não vou deixar de falar aqui o nosso clichê, meu amor. Que aqui pra encerrar eu falo cala a boca top e a gente fala vrá. Fechou? Fechou. Então é isso mesmo. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Cala a boca top! Vrá! Ah!